Fala galera, aqui é Daniel Dionísio do projeto Sandar na Veia e o vídeo de hoje, cara, é para falar sobre a história do Sandar. Algumas dúvidas nas minhas redes sociais, as pessoas perguntando, né? O canal tá crescendo, não só o canal, mas principalmente o Instagram e Facebook. Vai aparecendo pessoas que não conhecem a modalidade, pessoas que nunca ouviram falar, até pessoas de outras modalidades. Então, sempre me perguntando, cara, o Sandar é uma parada nova? O que é isso? De onde que veio isso? É uma arte marcial? É um desporto? Desde quando isso existe? Aonde foi descoberto? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, mas mais importante do que esse vídeo, eu fiz um e-book sobre a história do Sandar. Ele tem aproximadamente 20 folhas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você pode, se assim você tiver interesse, de baixar gratuitamente esse e-book e dar uma olhada, tá bom? No que é a história do Sandar, onde que surgiu, e aqui eu vou fazer um resumo. E esse resumo é a pedido de um grande amigo meu, do Eric. Ele tem um blog, e nesse blog ele publica várias coisas, não só do Sandar, mas do Kung Fu. E falando de Kung Fu, por que eu tô falando isso? Cara, se você não sabe, o Kung Fu é uma arte milenar, e ela é pai ou mãe de várias outras, quiçá, diz a história de todas elas, né? Do Kung Fu saiu todas as outras artes marciais que existem hoje. Então é uma coisa milenar, é muito antiga. E onde que entra o Sandar nisso? Cara, o Sandar é Kung Fu, o Sandar é a parte de combate do Kung Fu. Mas desde quando isso existiu? Se a gente parar para pensar sobre Kung Fu, na maioria das vezes, as pessoas que não conhecem a fundo a história do Kung Fu vai associar o Kung Fu com os estilos mais tradicionais. Tá? E o que são esses estilos mais tradicionais? São serpente, garça, tigre, né? A gente tem uma série de estilos dentro do Kung Fu que são remetidos a movimentos de animais. Então as pessoas, quando pensam em Kung Fu, pensam logo nesses movimentos. Na espada, no bastão, seja no animal, tá? Mas existe um confronto 2 a 2. Aqueles movimentos que você assiste em filme, aqueles movimentos que você vê eles imitando animais, realmente é uma luta imaginária, é uma luta no qual, se colocado em prática, funciona, e o Sandar é o combate real disso. Agora, o Sandar é sim muito antigo, só que antes não era um desporto. Aí que entra, né? O desporto relativamente é novo, e vou falar disso, né? Ali em 1990, a gente tem a regulamentação da entrada do Sandar nos Jogos Asiáticos. Aí sim a gente teve a construção do desporto. Mas antes disso, onde que era usado o Sandar? Principalmente nas guerras, tá? O exército chinês naquela época, a guerra não é como é hoje, né? Uma guerra inteligente, uma guerra de estratégia, onde basicamente ela acontece em computadores, em estratégias de ameaças, né? Hoje a gente tem uma guerra mais tecnológica, naquela época não. Naquela época os países ali, ó, China brigando com Coreia, enfim, tinha a Rússia, tudo aquilo lá, eles investiam no corpo a corpo, irmão. A galera ia pro campo de batalha. E a China desenvolveu o Sandar nessa época para os soldados irem para a guerra, pro corpo a corpo. E aí, cara, não tinha regra, né? Era matar ou morrer. Mas ali foi desenvolvido o Sandar dentro do exército, né? A gente tinha um Sandar militar ali, uma coisa mais agressiva, uma coisa mais afinco da guerra mesmo. Logo se estendeu isso para alguns campeonatos clandestinos dentro da China, onde os atletas e as pessoas que participavam saíam muito machucadas, né? Tinha umas rinhas de galo, assim como foi o MMA lá atrás, né? Começou aquela coisa esquisita e hoje é o que é o esporte, o MMA. Com o Sandar não foi diferente. Começou nas lutas clandestinas, depois foi criando-se regras, essas regras foram mudando, e aí sim, especificamente em 1990, a gente vira um desporto oficial, com regras, equipamentos, com uma área oficial que é suspensa, né, de 8x8, que a gente chama de Lei Tai. Por um bom tempo, a China tratou o Sandar como Sanshou, uma nomenclatura que aqui no livro você vai entender melhor, mas é a mesma coisa, mas a nomenclatura antigamente era Sanshou, depois voltou para Sandar, começou com Sandar, foi para Sanshou. Existe aí uma transição nisso. Talvez se você olhar algum vídeo na internet, hoje você ainda enxergue alguns rings redondos. Esse ringue redondo, na realidade, ele foi um ringue original. Foi a primeira área
de sandá, ela era de 9x9 e era redonda. Aí depois fizeram o quadrado, né, 8x8. Mas hoje, em campeonatos mais modernos, eles até fizeram aquele ringue redondo com lutas profissionais, onde não tem proteção, para remeter um pouquinho ao passado, né? Ao tempo que a parada era mais sinistra mesmo, no quesito das regras, né? Porque as regras eram abertas, então os atletas se machucavam bastante. E eu não sei se a gente até pode chamar, naquela época, aquelas lutas clandestinas, eu não sei quem eram as pessoas que participavam, se eram, né, realmente atletas ou eram pessoas, enfim, brigões, não dá para classificar profundamente o que aconteceu naquela época. Mas resumidamente, gente, é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Eu quero que você leia o e-book, se possível, compartilhe com as pessoas que querem conhecer a modalidade. Se você nunca viu falar sobre o sandá, você pode entrar também em danieldionisio.com.br. Lá eu produzi vários materiais gratuitos sobre o sandá, sobre as regras, sobre como treinar velocidade, a própria história do sandá que está aqui, e outros materiais que talvez te dê um entendimento melhor sobre a modalidade. Além disso, tem os outros vídeos do canal aqui, onde eu ensino algumas técnicas, onde eu falo um pouquinho da história. Se você é professor ou praticante de sandá, marque os seus amigos e os conhecidos que não conhecem a modalidade e que têm interesse em se aprofundar. E se você nunca viu e está vendo eu falar sobre sandá a primeira vez, entra lá, danieldionisio.com.br, e você vai ter mais detalhes sobre a modalidade. Não deixando de lembrar que esse vídeo também vai lá para o blog do Eric, lá ele fala também sobre Kung Fu e ele fala também sobre sandá. Talvez seja mais uma fonte de material que você tem aí para explorar a nossa modalidade. Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que o e-book está muito mais completo sobre a história do sandá, sobre especificamente o que é a nossa modalidade, mas não é uma modalidade nova, não é um modismo, é sim uma história que vem crescendo e ganhando força, e ela está consolidada, e eu tenho certeza que cada dia mais a gente vai ter novos sandazeiros pelo Brasil. Lembrando que esse projeto do Sandá na Veia, ele é patrocinado pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pela distribuição desse conteúdo. É isso que tem feito o canal crescer, é isso que tem feito o sandá ter mais visibilidade, não só no Brasil, mas no mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.